Salve Maria Santíssima! Aqui é o Professor Júnior. Esse é o primeiro vídeo que estou gravando sobre a minha conversão à fé católica. Eu tenho muitos motivos para poder mencionar o que me levou à conversão à fé católica, mas o que me fez levar à fé católica foi a Eucaristia. Então, estudando ao longo dos quatro anos mais ou menos de estudo, eu acabei observando que a igreja dos primeiros séculos elas acreditavam na presença real de Cristo na Eucaristia. E isso foi algo que impactou muito para mim, pois como protestante, seminarista, batista, eu defendia, como a maioria dos protestantes, que a Santa Ceia, que quando Jesus ele instrui sobre a Santa Ceia, isso era apenas algo simbólico, embora o Senhor Jesus tenha falado claramente que este é o meu corpo e este é o meu sangue. Mas eu entendia, assim como muitos da minha ex-igreja entendem, que isso seria apenas algo simbólico. Mas quando eu fui estudar ao longo da história, dos escritos, dos sucessores dos apóstolos, homens diretos, que foram ordenados diretamente pelos apóstolos, homens que foram martirizados pela fé, homens de grande testemunho, e eles defendiam nos seus escritos a presença real de Cristo na Eucaristia. Então eu fui, depois de estudar, fui percebendo que apenas na Igreja Católica há a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, fui vendo que a Igreja, desde os primeiros séculos, ela era, de fato, já católica. Ela já era uma Igreja católica. Essa história de dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino é algo que não se sustenta. Não se sustenta porque, olhando e lendo documentos e escritos, lá ali do segundo século, muito próximo ali do período apostólico, vemos que a estrutura da igreja ela estava se moldando aquilo que é a Igreja Católica hoje, e já com bispos, diáconos e presbíteros e ordenados, os primeiros bispos ordenados diretamente pelos apóstolos, e houve uma continuidade. Então essa história de que a Igreja Católica ela foi fundada por Constantino não se sustenta, porque facilmente hoje você encontrará lá inúmeros documentos que mostram que a Igreja desde os primeiros séculos ela já era católica. E isso pode ser visto, por exemplo, nos escritos de São Inácio de Antioquia, que na sua carta aos Esmirniotas, no capítulo 7, versículo 1, ele já estava mencionando a Eucaristia, falando que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. Então ele menciona lá a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, São Inácio de Antioquia foi um discípulo direto ali dos apóstolos. E ele, como discípulo direto dos apóstolos, ele ensinava aquilo que ele aprendeu dos apóstolos, a tradição oral. Até porque as escrituras, como a gente conhece hoje, com montadinha, bonitinha, ela só foi compilada no quarto século, que foi definido o cânon pelos bispos católicos. Então até a Bíblia protestante, hoje se os protestantes têm acesso à Bíblia hoje, foi porque a Igreja Católica que formou o cânon, inclusive com 73 livros, né? Que é essa história de dizer, por exemplo, que a Igreja incluiu 7 livros no Concílio de Trento é algo também que não se sustenta, porque no quarto século já foi incluso esses 7 livros chamados deuterocanônicos, que eu não vou falar muito sobre isso para não fugir do tema que eu gostaria de falar, que é sobre a Eucaristia. Mas o que vemos é que já havia um entendimento nos primeiros séculos que, de fato, a Eucaristia já era entendida como é ensinado hoje e continua sendo ensinado pela Igreja Católica.
Então, São Inácio de Antioquia, como um dos bispos da igreja, que instruiu, escreveu epístolas defendendo a fé católica, assim como também, e foi martirizado, inclusive, São Inácio de Antioquia foi martirizado, ou seja, homem que morreu pela fé. Também podemos encontrar escritos de São Irineu de Lyon, nos seus escritos chamado Contra as Heresias, ou seja, já havia bastante heresia ali nos primeiros séculos, ou seja, as heresias elas sempre estiveram presentes e a igreja ela sempre buscou combater as heresias desde os primeiros séculos, por isso que muitos concílios, doutrinas foram definidas justamente com o objetivo de defender a ortodoxia cristã. Então, ele já falava nos seus escritos contra as heresias que o pão, ele é o corpo de Cristo, e inclusive ele chama de louco aquele que nega que o pão é o corpo de Cristo. Ele defende categoricamente que o pão se transforma no corpo de Cristo, assim como o vinho se transforma no sangue de Cristo. E ele, nos seus escritos, ele inclusive faz citações dos evangelhos de Lucas, das epístolas de São Paulo, como 1 Coríntios, capítulo 11, aquela passagem que fala da Santa Ceia, que muitos protestantes, inclusive, gostam de utilizá-los também, quando fazem a celebração da Santa Ceia em suas igrejas. E ele menciona que o pão é o corpo de Cristo, de fato, não é algo simbólico. Então, São Irineu de Lyon chama de herege aqueles que não creem na transubstanciação, na Eucaristia. E então, infelizmente, os irmãos protestantes caem na heresia quando negam a Eucaristia, a qual eu também, por ignorância, por muitas vezes defendia de algo simbólico. E alguns podem dizer assim, mas se o protestante passar a crer que na Eucaristia e no ato lá do culto da sua igreja, o pastor pegar lá aquele pão e consagrar e ele crê que é o corpo de Cristo, vai virar o corpo de Cristo ali? E a resposta é não, não vai virar isso, porque não é só a questão de crer, mas é a questão de possuir a sucessão apostólica. E os pastores protestantes não possuem a sucessão apostólica. Essa sucessão apostólica só possui os bispos da igreja, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja. Embora os diáconos não façam consagração da Eucaristia, mas os presbíteros, bispos, papa, eles possuem sucessão apostólica. Quando os apóstolos morreram, antes deles morrerem, eles consagraram bispos, presbíteros, diáconos, e esses bispos e presbíteros consagraram outros, e assim foi. Então, se você pegar uma escala genealógica, vamos dizer assim, dos papas, vocês vai contar o nome de todos os papas até o Papa Francisco. Vai lá, vai ver de São Pedro, São Lino, São Clemente, e vai até chegar no Papa atual, no Papa Francisco. Há uma sucessão apostólica. No protestantismo não existe sucessão apostólica. Se você pegar o primeiro pastor batista, você não sabe de quem ordenou ele a pastor. Se você pegar um presbiteriano, quem ordenou ele a pastor? Quem foi o bispo ou alguém que tem a sucessão apostólica que ordenou ele? Não tem. Então não existe Eucaristia fora da Igreja Católica. Só é Eucaristia na Igreja Católica. São Justino Marte, ali no ano 165, escreveu na sua primeira apologia, ali por volta do ano 155, isso ao imperador romano, quais eram as verdadeiras práticas dos cristãos, ali dos primeiros séculos, defendendo das falsas acusações que os cristãos recebiam dos informantes, né? O imperador tinha seus informantes que informavam sobre essa nova religião, o cristianismo, e faziam acusações falsas sobre o cristianismo.
E uma das acusações que eles faziam é que os cristãos eram canibais. E canibais por quê? Canibais porque eles alegavam que os cristãos comiam o corpo de um tal de Jesus. Então, o entendimento pagão, né, era esse, que os cristãos eram canibais. Além de ter sido acusado também de ateu, né, que é bem irônico, mas ateu porque os cristãos não acreditavam nos deuses romanos, mas acreditavam em Cristo, né, o único, como o Deus homem, né, acreditavam em um único Deus. Então, era comum as acusações contra os cristãos dos primeiros séculos. E São Justino, mártir, um grande mártir da igreja, um grande santo da nossa igreja, ele fez uma defesa sobre isso. Então ele escreveu o seguinte: este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados, o batismo, e a regeneração, e vive conforme o que Cristo nos ensinou. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração, ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossa carne. Aqui falando da transubstanciação. É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Foi isso que os apóstolos, nas memórias, por eles escritos, que se chamam evangelhos, nos transmitiram, que assim foi mandado a eles. Quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue. E só participou isso a eles. É certo que isso também, por arremedo, foi ensinado pelos demônios perversos para ser feitos nos mistérios de Mitra. Com efeito, nos ritos de um novo iniciado, apresenta-se pão e uma vasilha de água com certas orações, como sabeis ou poder informar-vos. Primeira Apologia, capítulo 66, do versículo 1 ao 4. Então, São Justino falando claramente sobre a questão da transubstanciação, e ele defendendo categoricamente sobre a transubstanciação. E se São Justino mártir cresce como a maioria das igrejas evangélicas atuais, seria muito mais viável ter afirmado que a Santa Igreja seria apenas algo simbólico e que não haveria mudança na substância do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, o que acabaria de vez a acusação de canibalismo contra os cristãos. Ele poderia muito bem dizer que aquilo não é apenas simbólico, essa acusação é falsa. Mas não, ele defende que sim, eles comem a carne de Cristo, mas não como pensavam os pagãos, mas no processo de transubstanciação, aquele pão se transformando na carne, aquele vinho se transformando no sangue. Então fica muito claro, existem muitos outros escritos que defendem isso, mas o que mais me puxou para a conversão e a fé católica foi encontrar esses escritos desses homens santos, mártires dos primeiros séculos. Então espero que possam ajudar o católico que queira conhecer mais a sua fé, possa, um pouco que eu falei, venha a trazer luz sobre a Eucaristia, se você não crê na Eucaristia, que possa ajudar a passar a crer. E você que é protestante, que você possa conhecer mais sobre a fé católica, ver que existem muitos espantalhos, muitas mentiras sobre a fé católica, e estude de fato a história da igreja, leia os escritos dos primeiros séculos, e você vai perceber que a igreja católica, tudo que ela ensina tem fundamento na verdade, porque a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O Senhor garantiu que o magistério da sua igreja seria aquela que teria a correta interpretação
das Escrituras. Se os protestantes tivessem a correta interpretação das Escrituras, não existiriam várias denominações protestantes. Cada dia surge uma, mais outra, cada uma com sua interpretação diferente. Enquanto a Igreja Católica, por 2000 anos, tem mantido a mesma doutrina. É evidente que alguns problemas surgiram, mas a Igreja sempre tratou cada uma delas e mantém-se firme. E uma das coisas que também me motiva a ser católico é porque o Senhor Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleciam sobre ela. E a Igreja Católica passou por muitas dificuldades ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, e ela continua firme e forte. Salve Maria Santíssima, que viva Cristo Rei.